Olá, querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E o tema de hoje é: seja excelente. Por acaso você nunca passou por uma situação onde, por estar cansado, você não entregou o seu melhor? Talvez no trabalho, na vida afetiva, na vida profissional, na vida acadêmica. Talvez você tenha passado por situações assim. Essa semana eu estava no meu trabalho onde pude ter uma experiência com Deus. Eu estava um pouco cansado, confesso, com sono e sentindo talvez algumas dores. Naquele momento onde eu estava trabalhando, eu tinha que produzir. E eu acabei que eu estava entregando o resultado, só que não estava sendo muito bom. Eu não estava fazendo um trabalho ruim, mas eu não estava entregando o meu melhor. Só que aí, de repente, o meu chefe, ele fala o seguinte para mim: olha, precisa andar, ou seja, anda mais rápido, né? E ao contrário do que as pessoas normalmente fazem e ouviriam isso como uma crítica, eu resolvi pegar isso e colocar como uma instrução. E a partir desse momento eu comecei a tentar melhorar, comecei a tentar fazer o meu trabalho mais rápido, o serviço com agilidade, mas também sem perder a qualidade, que é essencial. E aquilo foi dando tão certo que eu fui percebendo que, mais uma vez, está provado que na palavra de Deus os princípios, eles realmente nos dão uma vida melhor. Porque no momento que eu comecei a fazer meu trabalho melhor, com mais agilidade, o sono, por exemplo, foi embora. Talvez um pouco de tristeza que eu sentia naquele momento foi embora também. Algumas dores. Eu já não estava sentindo mais, eu estava muito bem. Eu estava vendo, por exemplo, os números, o que eu estava fazendo naquele momento, e estava dando resultado, eu estava vendo o resultado da produção. E é incrível. A Bíblia, a palavra do Senhor, é o manual do ser humano, porque o ser humano ele tende a gostar de ser produtivo, ele tende a querer ser produtivo. E quando você tira isso de um ser humano, você está tirando a vida dele. Mas assim, eu depois dessa experiência, eu fui aprendendo isso, e eu me relembrei desse princípio, do princípio de fazer as coisas com excelência. E também me recordo também de várias vezes escutar minha mãe ela falando comigo: olha, vocês quando forem fazer alguma coisa, façam com excelência, façam como se estivessem sendo feito para Deus. E daí eu relembrei essa fala dela, de tantas vezes, dela nos corrigindo, dela nos alinhando no nosso futuro. Eu pude relembrar disso e eu gravei isso no meu coração, sabe? Eu procuro fazer as coisas com excelência, desde a minha aparência, desde todas as áreas da minha vida, eu procuro fazer com excelência. Mesmo que seja muito falho ainda, eu reconheço, mas eu estou buscando ser mais excelente. E essa situação no trabalho me fez lembrar desse princípio. E para que você possa entender melhor isso, eu vou estar lendo para vocês Colossenses, versículo 3, versículo 23, que diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E também, para complementar essa leitura, eu também vou estar lendo uma parte de Mateus, onde Jesus ele está dando um sermão, e ele fala sobre um romano, que era a situação que acontecia muitas vezes de um romano ele pedir para que um judeu ele carregasse a bagagem dele durante uma milha. E diz assim em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Ou seja, faça mais do que é esperado. Esse versículo pode ser utilizado de vários contextos, o Espírito Santo ele pode dar várias interpretações para esse versículo, mas uma também é justamente isso, da excelência, de fazer mais do que é esperado. E se a gente analisar o mundo de hoje, quem prospera, normalmente essas pessoas são pessoas assim, pessoas que buscam cumprir esse princípio, por mais que não o conheçam. Porque o incrível da Bíblia é que os princípios que estão estabelecidos nela, pela justiça de Deus, por ele ser justo, ele não funciona só para os filhos dele, mas sim funciona também para aqueles que ainda não conhecem, mas ele já o vê como seus filhos. As pessoas, porque está escrito na palavra de Deus, que antes que nós o aceitássemos, que nós os amássemos, ele nos amou primeiro. Ou seja, antes mesmo da gente amá-lo, ele nos amou primeiro. Então, mesmo essas pessoas que não ainda o conhecem, não consideram como pai, ele fez princípio também para essas pessoas. E se essas pessoas cumprirem esses princípios, elas vão prosperar.
E tem pessoas que cumprem esses princípios que estão na palavra de Deus e nunca leram a palavra dele. Mas, por algum conselho de uma pessoa muito sábia, no caso, por exemplo, a minha mãe, cumprem esses princípios e prosperam. É a prova de que Deus ele é justo, porque a palavra está aqui. Se você pegar e aplicar o princípio, a tua vida vai mudar. E o que eu quero te perguntar já de início é: você tem entregado o seu melhor? Você tem dado o seu melhor? Porque quem não faz com excelência as coisas, principalmente na sua vida, pode até prosperar, mas não tanto como uma pessoa que aplica esse princípio. Porque ele está justamente ligado à prosperidade, em todas as áreas. Se você quer fazer uma área da sua vida funcionar, comece a dar foco nela. Eu costumo ouvir muito da minha amiga, né? Não faça várias coisas. Pega uma coisa e faça ela bem feita. E você vai conseguir dar certo. É mais ou menos assim, né? Colocando pelas minhas palavras, mas com palavras dela. Mas é verdade. O princípio da excelência, ele tem que ser algo forte na vida de uma pessoa que se diz filho de Deus. Porque esse princípio está para nós cumprirmos. E nós precisamos, caso queiramos ter uma vida diferente. Porque, querendo ou não, quem serve a Deus vai se destacar. Sabe por que ela vai se destacar? Porque ela vai cumprir princípios que vão fazer com que ela seja feliz. Mas no mundo de hoje, eu não sei se você percebeu, é proibido ser feliz. É proibido ser feliz com o telemóvel que você tem, com o corpo que você tem, com a família que você tem, com o dom que você tem. Você pode até ser feliz, mas você não pode ser mais feliz do que a pessoa que está desejando que você seja. Você não pode mais ser feliz do que as pessoas já são felizes. E como um prego se destaca na madeira, assim é a vida do justo. Por isso daí também são muitas as razões das nossas aflições. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba padecendo, acaba caindo, né? E a gente tem que buscar cumprir e viver os princípios, para que assim a nossa vida seja conforme Jesus está falando. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância também, pasmem, tem a ver com excelência. Então você precisa começar a praticar esse princípio, que é muito importante. Fazer mais do que é esperado e ser excelente na sua totalidade. Não estou falando para você ser perfeito, porque nem Deus nos pede. Deus ele nos pede que nós sejamos perfeitos. Por que nós não conseguimos aplicar o princípio da excelência? É porque estamos muito preocupados, muitas vezes, com a aprovação humana, com a aceitação humana, e não nos preocupamos em cumprir os princípios que nos vão dar uma vida de excelência, uma vida abundante, que nós estamos mais preocupados em agradar os outros do que agradar a Deus. Isso é algo muito sério nos dias de hoje, porque no mundo, realmente, muita é a cobrança, grande é a cobrança, e eu compreendo, e a aceitação é algo fundamental para o ser humano, mas como Deus ele fala para o apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Ele te amou primeiro. Você não tem que buscar a aprovação dos outros em especial, mas sim buscar a Deus. As pessoas são muito importantes, eu concordo, eu não estou falando para você se afastar das pessoas, muito pelo contrário. Mas eu estou te falando que o principal foco deve ser Jesus, porque Ele é quem nós mais precisamos para ser feliz. Ele é o único capaz de preencher o nosso vazio. Ele é o único que pode nos dar um propósito. É Ele. Se você não busca primeiro Ele, se você não busca primeiro o reino dos céus, não tem como você ser feliz. Em Gênesis está escrito: primeiro criou Deus o céu e depois a terra. Primeiro vem o céu, depois a terra. Não fique preocupado em agradar os homens, porque se você ficar preocupado em ficar agradando os homens, você vai ficar maluco, você nunca vai ser feliz, porque aquilo que é um padrão bom para uma pessoa, pode ser ruim para outra. E se a gente se guiar por aceitação humana, a gente vai perecer, a gente fica maluco. Então busque em primeiro lugar agradar a Deus, descobrir a tua identidade para que você não pereça. Ignorância. A ignorância é causada justamente por isso, por não conhecermos a Deus e a palavra dele. Porque quem não conhece a Deus, acaba que não conhece os seus princípios. E quando a gente não conhece os princípios que Deus estabeleceu, no máximo que vamos conseguir é uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida muito reduzida. Tem muitas pessoas que não entendem o significado da palavra medíocre. Mas medíocre não é uma vida ruim,
mas é uma vida mediana. É a vida talvez que, por exemplo, que Davi ele teria se Deus ele não tivesse enviado uma perseguição, se Saul não tivesse perseguido. Ele já tinha progredido na vida, ele já tinha deixado de ser pastor de ovelhas para poder ser general do exército de Israel, tá tendo vitória. Você acha mesmo que Davi iria se mover se Deus ele não enviasse uma perseguição? Se Deus não permitisse que Saul o perseguisse? Você acha mesmo? Mas não, o destino de Davi não era ter uma vida medíocre, ele era reinar. Deus ele não tem uma vida medíocre para você, ele quer que você reine para que o nome dele venha ser glorificado, para que o nome dele venha ser exaltado através da sua vida. Tudo que você faz é importante para Deus, porque tudo que nós fazemos testifica a fé que acreditamos. Se você estuda bem, se você progride bem, por exemplo, na sua vida acadêmica, você está honrando o nome de Deus lá, porque se as pessoas sabem que você serve a Deus, elas vão buscar conhecer o Deus que te ajuda a prosperar. O Deus que te dá entendimento, saúde, para que você possa estudar. O Deus que te dá capacidade para você poder fazer um bom trabalho no seu serviço. O Deus que te dá capacidade, por mais a sua dificuldade, para que você possa exercer o seu dom na tua vida ministerial. O Deus que te ensina como você pode fazer os seus relacionamentos prosperarem, apesar de parecerem humanamente impossíveis de o fazer. Entende? Está tudo ligado. Tudo que fazemos nessa terra é importante para Deus, porque assim nós podemos glorificar o nome dele. Então saia da ignorância. Busque ter mais intimidade com ele, busque ter mais relacionamento com ele, para que você não venha viver uma vida medíocre. Emoções fora do lugar. Uma pessoa que não está emocionalmente saudável, uma pessoa que é guiada e governada pelas suas feridas emocionais, ela não consegue receber, por exemplo, uma palavra daquela que eu recebi e ver como um elogio, não como um elogio, em ver como uma instrução. Não, ela vai ver como uma crítica. Você tem de andar, ou seja, tá vindo aqui, já tá me perturbando. Muitas das pessoas, elas têm reações assim hoje em dia. Não, ele só tá pedindo, olha, faz melhor. Você pode fazer melhor. A gente, por causa das nossas emoções fora do lugar, a gente tende a ficar recebendo coisas, palavras que às vezes são simples, são pro nosso bem. A gente não consegue aceitar. E a sabedoria diz que nós devemos amar a instrução, amar a repreensão. Não é gostar da repreensão, é amar. É pior. Tecnicamente falando, é pior. Você tem que amar a repreensão para quê? Para que a sabedoria seja uma coisa real na sua vida. Para que você consiga recebê-la. Porque o sábio, ele é instruído. Deus, ele repreende quem ama. Você não é perfeito, você não é um ser que se fez sozinho. Deus te fez, Deus te deu capacidade. Só de você poder ouvir esse vídeo, já é um milagre, já é algo bom, já é a misericórdia de Deus agindo na sua vida. Só de você poder ver, só de você poder respirar, já é motivo de agradecer ao Pai de joelhos. Por favor, não desperdice isso, guarda o teu coração. Uma coisa que aflige muito as nossas emoções é, por exemplo, a comparação. Acabe com a comparação na sua vida se você quer prosperar. A comparação é suicídio emocional. Toda pessoa que ela quer prosperar, ela não pode deixar que a comparação influencie na sua vida. Porque a comparação, ela invalida o progresso que eu tenho. Se você conquistou algo, por causa da comparação, mas ele conquistou aquilo. Eu conquistei isso, com o meu esforço eu conquistei isso, mas ele conquistou aquilo. Então logo, isso que eu conquistei não vale nada. Não vale absolutamente nada. É isso que a comparação nos faz. Você tem que tomar muito cuidado com as suas emoções, você não pode deixar se dominar. Você não pode reger a sua vida pelo seu coração, porque enganoso é o coração do homem, diz a palavra. Princípios têm que ser mais fortes do que emoções passageiras. Não tome decisões importantes debaixo de emoções passageiras. Ambientes, pessoas, coisas que consumimos. Tudo isso influencia no nosso destino, influencia no nosso futuro.
Se você não tomar cuidado com as pessoas que estão à sua volta, você não vai conseguir ter uma vida de excelência. Uma pessoa que não busca ter uma vida de excelência, uma pessoa que se acomoda, uma pessoa que não quer ter os mesmos objetivos que você, não quer te ajudar a alinhar o seu futuro, ela não pode ser uma pessoa onde você queira que esteja no seu futuro, mas sim ela deve ser uma pessoa que esteja na sua agenda. Tem a sua importância, mas a outra pessoa tem mais, porque ela está me alinhando com o meu futuro. Essa pessoa às vezes pode só ser para rir. Você tem que aprender a categorizar as pessoas nas esferas corretas. Então tome muito cuidado com os amigos que você coloca na esfera íntima, na esfera de intimidade, porque esses amigos, eles vão influenciar o teu futuro. Se você quer ter resultados bons, resultados de excelência, resultados diferentes da maioria, você tem que buscar ter relacionamentos, ter amizades com pessoas assim. Os ambientes que você frequenta, você tem que tomar cuidado em estar rodeado de pessoas que compactuam com o pecado, que compactuam com uma vida medíocre, que compactuam com uma vida em desobediência à palavra de Deus. Você é filho de Deus. Há lugares onde não te cabem mais. Há lugares onde você... Eu não estou falando isso para encher o teu ego, porque a gente tem que tomar cuidado com orgulho, mas a gente tem que saber que a gente não foi feito para ficar andando com os ímpios. Não ande com os ímpios, porque senão você vai aprender os seus caminhos. Ande com pessoas que querem um futuro, onde vão estar servindo a Deus, onde vão estar cumprindo o propósito que Deus tem para essas pessoas. Para que assim você também consiga seguir o teu. Porque estamos dependentes uns dos outros. Eu, para cumprir o meu propósito, eu estava dependente, por exemplo, de que uma amiga cumprisse o propósito dela. Eu estava dependente, por exemplo, de que os meus pais cumprissem o propósito deles. E só por isso eu sou capaz de cumprir o meu propósito. Eu estava dependente, por exemplo, do meu pastor lá do Brasil. Eu precisei que ele cumprisse o propósito dele, que ele começasse o ministério dele, para que eu pudesse cumprir o meu, para que ele pudesse me ensinar. Nós somos um corpo. A Bíblia já nos diz, nós somos o corpo de Cristo. Nós dependemos um dos outros. A gente não consegue passar por essa vida sozinho. Mas então que seja com as amizades certas, com pessoas que buscam viver a vontade de Deus. Coloque essas pessoas na sua vida. Faça uma revisão. Coisas que você assiste, por exemplo, coisas que você ouve, influenciam o teu futuro. Você quer um exemplo na Bíblia? José. José, ele tinha uma mentalidade grande, uma mentalidade de sonhador, uma mentalidade de governo, mas os irmãos dele viviam uma vida medíocre, uma vida de desobediência, uma vida corrupta, uma vida onde não agradava ao Senhor. E por isso, Deus tirou José da maneira que tirou, para que ele não se corrompesse em meio aos seus irmãos, para que ele não acabasse por absorver aquela mentalidade medíocre de seus irmãos. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão na esfera de amizade íntima. Tome muito cuidado. Elas têm um peso muito grande no teu futuro. Como viver uma vida de excelência? Primeiro ponto, mais intimidade com Deus. Quando você tem mais intimidade com o Pai, você descobre o teu propósito, você descobre a tua identidade. E a partir da tua identidade, você descobre a tua missão. E a partir da tua missão, você consegue colocar um foco. É mais intimidade com Deus e menos distrações. Corte as distrações. Não se permita estar desatento, porque é por causa da distração que muitos homens e mulheres têm perecido nos dias de hoje. Você tem uma caminhada, você tem uma corrida, que possamos fazer como o apóstolo Paulo no fim de nossas vidas. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Que nós possamos ser assim, que nós não possamos ficar olhando com os olhos, por exemplo, da comparação e nos distraindo com a corrida do outro ou daquela outra pessoa, mas sim que nós possamos focar na nossa corrida para que ela possa dar resultado. E para que nós possamos focar na nossa corrida, é necessário estar sensível à voz de Deus, é necessário estarmos todos os dias buscando estar nos relacionando com Ele, para que nós possamos continuar sensíveis para ouvi-lo e assim conseguir discernir aquilo que é para nós e aquilo que não é.
Tome muito cuidado quando você escolhe se distrair, porque a distração leva à queda. Proteja suas emoções. Não reja sua vida com base em emoções passageiras, mas sim em princípios que vão durar, em princípios que são fortes. Porque uma coisa é fato, é muito mais fácil Deus ele me perdoar do meu pecado e eu continuar em pé, do que eu quebrar princípios e continuar de pé. Porque quem quebra princípios acaba se quebrando. Então toma muito cuidado. Você tem que gerir a tua vida através dos princípios que Deus ele estabeleceu, para que assim você tenha governo. Não se permita perder o governo para as suas emoções, porque ou as suas emoções te dominam, ou você domina as suas emoções. Eu não estou falando que você vai ser perfeito, que você nunca vai se errar, não é isso. Eu estou falando que você tem que buscar mais de Deus, não se contentar apenas em estar cheio da presença de Deus, mas sim estar submerso. É necessário estar submerso para que assim a presença de Deus ela venha se derramar através de nós, nas pessoas que estão à nossa volta, para que assim vidas venham a ser impactadas. Você não pode se contentar com pouco. Deus ele não te chamou para viver pela metade, Ele te chamou para você ter uma vida e vida em abundância. Revise as pessoas na esfera de amigos íntimos. Não permita com que pessoas que estão apenas aí para poder te distrair, para poder consumir a tua energia, não permita que essas pessoas estejam tão próximas assim de você. Caso possível, né? Faça uma revisão das pessoas que estão na sua roda de amigos. Se são pessoas que te alinham com o teu futuro ou se só são pessoas que vão te distrair. E já vindo para a distração, corte as distrações. Se o telemóvel ter roubado o seu tempo com Deus, corta. Faça como José. José, ele estava, por exemplo, naquela casa, né, na casa de Potifar, o seu chefe, o seu dono, e tinha a mulher dele. E a mulher de Potifar, ela queria se deitar com José, ou seja, ela queria quebrar um princípio. Mas José, ele fugiu. Fuja da aparência do mal. Não permita que tenham brechas abertas na sua vida para que você venha cair, para que você venha se distrair. Acabe com as distrações. Se é um amigo que te tira da presença de Deus, olha, você chega, conversa com ele e fala: muito obrigado, você é importante para mim, mas se você não mudar essa postura, isso, infelizmente nós não vamos conseguir continuar. Procure conviver com pessoas que vão te alinhar com o seu futuro, que vão somar. Entregue o seu melhor, sem esperar nada em troca. Deus, Ele está te olhando o tempo todo. Quando você está fazendo alguma coisa para um ser humano, você está fazendo na realidade para Deus, porque através do teu serviço, através do que você faz, o nome dele é glorificado. Então faça o seu melhor, você não faria o seu pior para Deus. Eu creio que não. Então por que você vai entregar tão pouco assim no seu trabalho, para as pessoas que estão à sua volta, por exemplo, as pessoas da sua família, por exemplo, os seus amigos, por exemplo, nos estudos, na vida acadêmica, por exemplo, na saúde? Faça o seu melhor. Honre o Deus que você diz acreditar. Seja uma carta viva de Deus nessa geração. Nós estamos aqui nessa terra porque temos um propósito de impactar quem está ao nosso lado, de sermos bênçãos, não só para nós, mas sim para as nossas gerações. Sermos bênçãos, por exemplo, para os nossos filhos. Deus ele é tão maravilhoso que Ele faz promessas para as nossas gerações, não só para nós. Às vezes você veio de uma família destruída e a bênção vai começar a partir de você. Saiba que você tem um propósito. Não importa aquilo que te falaram, tanto que tentaram te ferir. Se você está vivo hoje, foi permissão do Senhor para que você consiga ter ferramenta, para que você fosse forjado, para que você conseguisse cumprir o teu propósito. Fracasso só é fracasso se você não aprende nada com ele. Use as experiências que Deus ele te deu, que Ele permitiu você passar, para que assim você consiga ajudar quem está ao teu lado. E eu encerro dizendo que Deus, Ele não nos chamou para que nós ficássemos prostrados. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para que tenhamos vida e uma vida em abundância.
Deus, ele nos convocou para que nós possamos viver uma vida extraordinária, para que assim a vida das pessoas que estão à nossa volta possam ser impactadas também através do nosso exemplo, através de nós como cartas vivas do Senhor. Às vezes você tem um colega no trabalho, um colega na escola, às vezes uma pessoa passa na rua e só, por exemplo, com o teu olhar ela já percebe que tem algo diferente em você. E tem. É o brilho de Deus na sua vida. Porque você é filho. Reconheça a tua paternidade. Você tem um pai. Você não é um fruto do acaso. Deus, ele tem um plano para a tua vida. Busque o servir sendo excelente, vivendo uma vida de excelência. Não se contente com a mediocridade. Não se contente com micro resultados. Mas viva uma vida extraordinária. Porque como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para quem o ama. E se você ama o Senhor, você obedece o que está na palavra dele. Se você ama o Senhor, por mais que você possa falhar, você busca se desviar da face do mal. Você busca viver segundo a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Viva uma vida extraordinária nessa terra, enquanto Jesus não volta, para que você venha viver uma vida extraordinária no céu. Você só precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e Ele vai te mostrando o caminho. Ele vai falando, olha, muda isso, transforma isso. Ele vai estar com você no processo. E tem vezes que talvez você pareça estar no silêncio, talvez você não consiga escutar a voz dele, mas aí, como eu falei, Ele está trabalhando nos detalhes. Porque quando você está trabalhando numa coisa muito séria, você não pode ficar conversando. Você tem que prestar atenção. E Deus, ele trabalha nos detalhes, forjando cada detalhe da tua história, da tua vida. Para que talvez as pessoas mais próximas da sua vida, que é a sua família, possam ser transformadas. Se permita ser um instrumento de Deus no teu trabalho, na tua vida acadêmica, onde quer que você esteja, seja uma carta viva do Senhor. Que Deus, ele possa estar abençoando a sua vida. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Olá, chegado mais o fim de mais uma mensagem, eu queria primeiramente agradecer a Deus, e agradecer a você que se permitiu ser abençoado, por essa mensagem que Ele colocou no meu coração. Queria agradecer a vocês que têm se inscrevido no canal e têm apoiado, têm ajudado no crescimento desse canal que é focado em anunciar as boas notícias. Queria pedir que, caso você tenha gostado dessa mensagem, caso ela tenha feito sentido para você, que você pudesse compartilhar essa mensagem com seus amigos, em grupos de WhatsApp, onde quer que você esteja. Seja um mensageiro de boas notícias, porque no mundo hoje em dia, o que mais tem faltado é uma mensagem de esperança. As pessoas têm perdido a esperança. Então seja você um portador das boas notícias, das boas novas, e venha ser abençoado por Deus. Seja um instrumento nas mãos dele e você verá aquilo que ele vai fazer na sua vida. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem.